E aí, gente, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o Barroco. Eu vou tentar fazer alguma coisa assim sem muito roteiro e para tentar diminuir o tempo de edição depois, porque agora, nesse momento que está todo mundo aí de quarentena e precisa colocar a cabeça para funcionar e continuar com todas as atividades, com todas na medida do possível, é claro, eu não vou ter muito tempo assim para ficar editando tudo bonitinho, mas eu vou tentar fazer alguma coisa aqui que ajude vocês, tá bom? Então eu vou falar sobre Barroco, tá? E eu vou, na verdade, trazer algumas informações iniciais sobre o Barroco, vamos chamar isso de introdução, né, à estética do Barroco na literatura, tá bom? Então vamos lá. É o seguinte, o Barroco aqui no Brasil, ele começou em 1601, né, porque é um marco de início. Existe aqui a publicação do livro Prosopopeia, do Bento Teixeira, que na verdade é o primeiro livro que é publicado no Brasil, tá? 1601. E ele vai terminar em 1768, quando vai começar lá na frente o arcadismo. Esse período, como é 1601, né, a gente vai chamar de seiscentismo aqui, que na verdade é o século XVII, e a gente tem que entender o seguinte: a literatura é uma forma de representar a realidade por meio de palavras, como já dizia lá atrás o Aristóteles, né? Então, talvez eu não tenha que ficar decorando data e tal, mas eu preciso saber que a literatura do Barroco aqui no Brasil, ela se insere num contexto histórico específico que vem lá da Europa, inclusive, né? Porque antes do Barroco, né, que é o que a gente estava vendo antes com Camões, com classicismo e tal, vamos pegar, por exemplo, os Lusíadas, né, do classicismo. Ali existe o domínio do homem sobre a natureza, a expansão do império, né? Então, na verdade, você percebe que é um momento ali de antropocentrismo, de valorização das ações humanas, certo? Isso acaba deixando de lado um pouco aquele poderio gigantesco que a igreja tinha, que é quando vai acontecer, inclusive, a reforma, né? E aí o Barroco ele vem como uma reação contra essa reforma. Por isso que o Barroco é chamado de arte da contra-reforma inicialmente, beleza? Que é o primeiro ponto. Vamos lembrar que o Barroco é um movimento que se insere na Era Clássica. O que significa isso? Ele está dentro da Era Clássica, da literatura. Essa Era Clássica, evidentemente, a gente tem o classicismo, o Barroco e o arcadismo, que é o movimento que vem depois, tá bom? Mas se ele faz parte da Era Clássica, ele vai conservar algumas características dessa Era Clássica. Por exemplo, o fato de ser uma estética muito formalista, né? Então a gente percebe isso, por exemplo, com Gregório de Matos, com seus sonetos. A estrutura do soneto é uma estrutura clássica, elegante pra caramba, cheia de inversões ali, né? Com uma linguagem mais erudita e tal. E com a linguagem, por exemplo, do Antônio Vieira, que é o mestre do chamado português clássico, né? Então a estética ainda se mantém assim. Só que enquanto o classicismo prezava pelo equilíbrio, pelo racionalismo, pela simetria, no caso, né, o Barroco ele vai trazer o oposto, porque o Barroco também é a arte dos contrastes, beleza? Então, na verdade, o Barroco ele vai surgir para tentar resgatar aquele poderio que eu falei lá da igreja, da percepção mais espiritual do mundo. Ele vai tentar trazer a informação de que o mundo é pecaminoso, doentio, passageiro pra caramba, cheio de problema, e que na verdade a salvação está lá no mundo espiritual. Tem um quadro que representa isso muito bem, que é de um cara chamado Harmen Stenwick, chamado As Vaidades da Vida Humana. O pessoal que trabalha com alguns materiais viu isso aí na introdução do Barroco. Tá? Eu vou colocar o quadro aqui, e no quadro vocês vão observar o seguinte: dá para perceber que existe ali uma mesa, nessa mesa tem vários objetos. Esses objetos estão um pouco mais mergulhados em escuridão, tá bom? Então a gente tem ali, por exemplo, livros que representam a sabedoria que o homem pode produzir e conquistar. A gente tem ali, por exemplo, uma espada que representa o poder militar, bélico, de conquista, né? A gente tem uma bússola que pode representar as navegações. Temos alguns elementos, ele tem uma taça que está caída, representando os prazeres humanos, né? Tem uma lâmpada, e não dá para perceber acredito eu que não vai dar para perceber muito bem na reprodução que eu coloquei para vocês, mas essa lâmpada ela está com uma fumacinha, assim, significa que ela se apagou ali, né, naquele momento e tal, significando a brevidade de tudo aquilo que se pode conquistar, o quanto tudo aquilo que representa o mundo, né, terreno, essa conquista dos livros, do poder militar, dos prazeres e tal, tudo isso é muito passageiro, né? E a gente percebe que em destaque está a caveira. E essa caveira representa justamente a morte, né? E representa que você precisa buscar aquela luz que está incidindo sobre ela, que é uma luz que vocês vão perceber que ela vem lá do alto, né? Essa luz que vem lá do alto representa o mundo espiritual, que é o foco que você precisa ter segundo a percepção da época.
e segundo a percepção que vai sendo transmitida pelo barroco, beleza? Então a gente percebe que o quadro, cara, ele é muito representativo dessa ideia de contrastes, né, entre mundo terreno e mundo espiritual. Mundo terreno mais escuro, né, com coisas que são passageiras, e o mundo espiritual é a luz que vem lá do alto. Esse lance de trabalhar com contraste, vamos trazer para a literatura, certo? Então, por exemplo, o Gregório de Matos. O Gregório de Matos tem um poema dele, a gente vai trabalhar depois também, porque vai cair na FUVEST, mas ele vai começar assim: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Então olha só, ele está falando da brevidade da vida também, de como as coisas são transitórias no mundo, né? Então, para ele conseguir trabalhar com essa ideia de transitoriedade, ele vai trabalhar com antíteses. Então, se o barroco é a arte dos contrastes, uma das figuras mais frequentes no barroco são as antíteses, ok? Então, por exemplo, depois da luz se segue a noite escura, certo? Em tristes sombras morre a formosura, ok? Então ele vai aproximando ali palavras de sentido oposto. Se a gente for pegar um texto do Antônio Vieira, é a mesma coisa. Ele vai falar assim: os senhores, poucos, os escravos, muitos. Os senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus. Os senhores banqueteando, os escravos perecendo à fome. Ele vai trabalhando ali com os opostos o tempo inteiro, tá? Então a gente já conseguiu reunir duas características importantes do barroco aqui. Se ele trabalha com essa ideia de que a salvação está lá no mundo espiritual, a primeira é religiosidade. Então pega um Gregório de Matos lá, você vai perceber que ele vai trabalhar com esses temas, né? Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, de vossa alta clemência me despido, que quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então, tipo, o cara está se dirigindo ao Senhor e está ali pedindo perdão pelos pecados dele. É a primeira característica, religiosidade. A segunda é a arte dos contrastes, então eu vou ter várias antíteses e vários paradoxos, né? Só relembrando aí a diferença entre antítese e paradoxo, é que a antítese é a aproximação de palavras de sentido oposto, né, sem que isso gere uma contradição. Por exemplo, depois da luz se segue a noite escura, ok? Então, claro que depois da luz, que é o dia, vem a noite escura, isso é óbvio, não é uma coisa que vai gerar uma contradição, não é uma coisa que vai fugir da lógica. Agora, o paradoxo, na continuação desse soneto, o Gregório de Matos, lá no finalzinho, ele fala assim: porém, no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens, por natureza, a firmeza somente na inconstância. Ele fala que os bens do mundo têm a sua firmeza na sua inconstância. Aí você fica meio bugado, né? Porque você pensa assim, mano, mas como é que pode ser uma coisa dessas? Como que a firmeza do mundo pode ser a inconstância dele, né? O que ele quer dizer, claro, é que a única coisa que eu posso afirmar do mundo e que não vai mudar nunca, que é a firmeza dele, é o fato dele ser sempre inconstante, sempre passageiro. Mas num primeiro momento você pensa, como que a firmeza de uma coisa pode ser a inconstância dela? Então, isso é o paradoxo, né? Que são as duas figuras mais frequentes. Partindo desse princípio, religiosidade, uso de antíteses e paradoxos, a gente também a abordagem de temas, assim, porque o que a gente percebe ali? Existe uma preocupação muito grande com essa ideia de que tudo vai passar, né? E que você precisa focar a tua atenção para o mundo espiritual. Então tem um tema, dois temas, aliás, que eles vão ser muito trabalhados no barroco, né? E já antecipando um pouco do arcadismo, inclusive, eu vou trabalhar isso com o soneto do Gregório de Matos, que é o seguinte, ó: discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora, em teu rosto a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia, enquanto com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança brilhadora quando vem passear-te pela fria, goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza e imprime em toda flor sua pisada. Ó, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Então, olha só, ele está falando para essa discreta e formosíssima Maria, que por enquanto tem no rosto a rosada aurora, nos olhos ela tem o sol, na boca ela tem o dia. Ele está dizendo para ela aproveitar isso porque o tempo trota toda a ligeireza. Então ela não pode esperar chegar à maduridade, transformar a maduridade, no caso a velhice, né? E transformar tudo isso em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada, né? Então é o tema do Carpe Diem, né? Aproveite o dia lá, que é um tema que vem do Horácio, século III a.C., tá bom? Quando ele
aborda essa angústia diante da passagem do tempo, sem necessariamente exortar as pessoas a aproveitarem um dia, né? Tipo, nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz cegamente escura. É um tema chamado tempus fugit, né? Que é a fugacidade do tempo. Então, aqui a gente já está vendo algumas características mais relevantes, ok? Então vamos lá. Existe uma linguagem mais formal no barroco, né? Que é o que a gente trabalhou lá no comecinho, essa linguagem mais erudita, tá bom? E com um formalismo específico também. Então existe uma predileção por formas clássicas de expressão. Existe a religiosidade, que é importante pra caramba. Existe essa ideia da passagem do tempo, que vai ser expressa pelo Carpe Diem e pelo Tempus Fugit, tá bom? E agora eu vou falar de duas vertentes que representam o barroco literário. A primeira é o cultismo. Esse cultismo ele era mais bem representado lá na Espanha por um cara chamado Góngora. É um poeta importantíssimo, Luís de Góngora, que é um dos caras que mais influenciou, por exemplo, o Gregório de Matos. Né? Então é cultismo ou gongorismo. Como que eu vou perceber isso aí? Se eu tiver um poema assim, por exemplo, ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rios de neve em fogo convertido. O que ele quer dizer ali? Ele está construindo uma série de metáforas para falar do amor. Esse acúmulo de metáforas, né, para falar de uma coisa só, esse exagero na expressão dessas metáforas, caracteriza muito bem o cultismo. A gente percebe que é um texto do barroco porque você percebe o jogo dos contrastes ali, né? Incêndio em mares de água disfarçado, rios de neve em fogo convertido. Então isso é o amor, mas são aquelas imagens grandiosas, exageradas, né? O culto do exagero. E são imagens que muitas vezes têm uma relação muito forte com o sentido físico, com a percepção física. Você lê o poema, aquilo vai te ativar um sentido físico. Então, no caso desse ardor em firme coração nascido, a palavra ardor já te leva para o tato, né? Assim como pranto por belos olhos derramados, você vai imaginar alguma coisa, é a visão. Então, nesse caso, eu tenho, quando eu tiver, portanto, esse acúmulo exagerado de metáforas e eu tiver essa percepção mais física das expressões ali, eu vou ter, em geral, o cultismo, a vertente cultista da coisa. Bom, aí o cultismo, né, que é a segunda vertente, a gente falou de, conceptismo, que é a segunda vertente. O conceptismo ele vai poder ser chamado também de quevedismo, por causa do Quevedo, que é outro grande escritor lá da época na Espanha, e que é outro que também influenciou bastante a literatura do Gregório de Matos aqui no Brasil. O conceptismo, ou quevedismo no caso, vamos usar o termo conceptismo para ficar mais tranquilo. O termo em si ele vem de concepto do espanhol, que tem, claro, a sua correspondência aqui na língua portuguesa. Concepto significa conceito, ideia, raciocínio, né? Então, enquanto o cultismo acumula aquelas metáforas para tornar o discurso pomposo, e geralmente utiliza expressões que têm uma conexão muito forte com o sentido físico e tal, o conceptismo ele vai te levar a pensar, ele vai te fisgar pelo raciocínio, ele vai te levar para uma corrente de ideias, né, para que você consiga absorver essas ideias. Então, por exemplo, o Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira, que atua bastante aqui no Brasil, que representa também a literatura brasileira, no Sermão do Bom Ladrão, que na verdade eu vou falar de um texto que já devo ter falado umas 273 mil vezes com várias pessoas, porque é um dos textos que eu mais gosto da literatura. Ele, para conceituar o que seria esse bom ladrão, no caso, né, ele vai trabalhar primeiro com uma exposição, que ele fala assim, eu não sei se eu vou falar o texto inteiro direitinho, tudo bonitinho, lá igualzinho e tal, mas vai dar para entender, né? Navegava Alexandre com sua armada a conquistar o mar Eritreu. Navegava Alexandre com sua armada a conquistar a Índia pelo mar Eritreu, quando lhe foi trazido à presença um pirata que por ali andava roubando os pescadores. Então vamos entender. O Alexandre estava lá com uma frota inteira para conquistar a Índia. Foram reclamar, tem um piratinho aqui que está enchendo o saco, roubando pescadores e tal. E esse pirata foi levado à presença de Alexandre, né? E quando ele está diante de Alexandre, o Alexandre o repreende muito por andar então mau ofício, que é o ofício de roubar, né? Só que aí o pirata ergue a cabeça, o pirata, que segundo Antônio Vieira não era medroso nem lerdo, assim respondeu: basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? Quer dizer, eu que roubo numa barquinha sou ladrão, né? Mas o senhor que está roubando aí numa frota inteira, um território que não pertence a você, aí o nome é diferente, né? Quer dizer, pelo seu poder você se chama de imperador, no caso.
Aí o Antônio Vieira vai continuar com o raciocínio dele. Ele fala assim, ó, assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas. O roubar com muito, os Alexandres. Quer dizer, ali ele está conceituando, está definindo, né, essa ideia de que roubar pouco é culpa. A gente vê o jogo de contrastes ali o tempo inteirinho, né, cara, aquele monte de antíteses e tal. Mas o que se considera é isso, que roubar pouco é culpa, porque aí o indivíduo está roubando para sobreviver, alguma coisa assim, na concepção dele, né? Roubar muito é grandeza, né? Quer dizer, ele vai te levar para um conceito de um tema, inclusive, que é bastante recorrente, não é uma coisa que ficou só lá atrás, né? Naquela época, ali no século XVII no Brasil, no caso. É uma coisa que ela vai viajar pelo tempo. Literatura é isso, né, gente? Então, só recapitulando, né, além de todas as características iniciais do Barroco, a gente vai ter, então, essas duas vertentes: cultismo, conceptismo, bons exercícios. Vocês sabem que podem me chamar para resolver alguma dúvida e tal, alguma coisa que não tenha ficado muito clara, tá bom? E tamo aí, né? Qualquer dúvida vocês podem me chamar à vontade. Vamos ficar em casa, vamos cuidar uns dos outros, porque apesar do que dizem por aí, a gente tem que acreditar naquilo que as pessoas que estudam isso nos dizem, e a gente tem que proteger a nossa população mais idosa. A gente tem que evitar que isso se transforme num problema muito grande, então vamos ficar o máximo possível em casa, porque a gente tem que se proteger e passar por isso rápido, né? Se a gente ficar em casa, logo logo eu tô de volta aí para as nossas aulas presenciais. Um abração, gente. Cuidem-se, tá? Tchau.